Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-lo na resolução das atividades do volume 3, semana 3, tema da aula de hoje, o contratualismo de Thomas Hobbes. Pessoal, como sempre, antes da gente começar, peço para você se inscrever no nosso canal, conferir todo o conteúdo que a gente está produzindo para vocês, tanto no projeto do Enseja, o projeto do Enem, tem várias e várias coisas que a gente preparou para você. Então, dá uma olhadinha lá. Pessoal, o contratualismo e Thomas Hobbes. Contratualismo dentro da ciência política é uma teoria que diz respeito à origem da sociedade civil, à origem da criação do Estado. E aí, pessoal, dentro da teoria política do contratualismo está todo um conjunto de conceitos, na verdade, mas dentre esses conceitos e ideias está a noção de que nós criamos o governo com um determinado propósito e, dentro de um contrato estabelecido entre partes, existem obrigações, direitos e deveres entre a sociedade e o Estado. Então, parece uma coisa bastante senso comum, se a gente for parar para pensar partindo daqui, mas se nós contextualizarmos com a história, considerando outras teorias relativas ao governo, como a do direito divino, como se houvesse algo de sobrenatural, de divino mesmo, na origem do governo, você ter uma teoria que estabelece que existem obrigações mútuas entre o governo e a sociedade, isso já, de certa maneira, representa uma visão diferente. Então, o governo deve algo para nós. No caso de Thomas Hobbes, essa é uma ideia que está relacionada ao chamado estado natural, estado de natureza. E nesse caso do estado de natureza, na visão do Thomas Hobbes, isso descreveria uma maneira de vida que é natural ao ser humano, longe de um convívio social, longe da origem do Estado. Então, como seria a vida dos seres humanos antes da criação do governo? Seria, na visão de Thomas Hobbes, uma vida caótica, uma vida violenta, uma vida vil, curta. Então, segundo Thomas Hobbes, resumindo bastante, a origem do governo está nessa percepção. A origem do governo está na percepção de que se não há um juiz maior para poder evitar que a gente entre em guerra, se não houver um poder maior do que simplesmente a minha vontade individual, a sociedade ela se desmembra e as pessoas vivem essa vida violenta e curta. Então a criação do Estado está aí, entende? Como a solução para o problema da violência e da injustiça. Para que o ser humano não tenha uma morte miserável, uma vida horrorosa, nós criamos o governo e entregamos a ele a autoridade sobre basicamente tudo. Pois bem, pessoal, a partir disso aí foram apresentadas algumas questões a vocês. Dentre essas questões, porém, existem questões sobre John Locke e sobre Thomas Hobbes, e aí a coisa pode ficar um pouquinho confusa. John Locke é um outro pensador que também é contratualista, mas que tem uma visão um pouco diferente daquela do Thomas Hobbes. Porque enquanto Thomas Hobbes entrega a autoridade completa ao governo, na visão dele, a sociedade deve toda a sua estabilidade ao governo. No caso do John Locke, não. No caso do John Locke, basicamente, o governo serve para poder proteger alguns direitos naturais do ser humano. A vida, a liberdade, a propriedade privada. Então, o governo não pode tudo, na visão do John Locke. Enquanto, por Thomas Hobbes, o governo pode tudo, enquanto ele está cumprindo essa obrigação de manter a vida das pessoas. Enfim, eu estou dando essa explicação dupla para ajudar vocês a resolver um pouco esses exercícios que vão tratar tanto do John Locke, que é o assunto da próxima semana, quanto do Thomas Hobbes, que é o assunto dessa semana atual. Tanto que olhem aí, a atividade número 1 começa em John Locke.
Enfim, vamos ver ali o que a questão quer, pessoal. O texto abaixo de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império? Sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? Então está aí descrevendo o que seria esse estado de natureza do ser humano, né? Como é a visão do John Locke ali, no estado de natureza, o ser humano é o senhor absoluto da sua própria pessoa, né? Então por que ele entregaria, né, a sua liberdade, abandonaria ali, a sua posição para entregar poder para outra pessoa, um soberano, por exemplo? E aí segue. Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha esse tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores, tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e, na maior parte, poucos observadores da equidade e da justiça. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamam de propriedade. Então está aqui descrevendo a visão do John Locke, né? Mesmo que a vida no estado natural seja bastante bacana, repleta de liberdade e com essas vontades aí naturais, leis naturais governando o ser humano, é tudo muito incerto. Na visão do John Locke, a criação do Estado está diretamente relacionada a essa vontade de você proteger esses direitos naturais. Então, ó, do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar a origem do governo, com a proteção à vida, aos bens e aos direitos. Tá bem? Letra A está dizendo a existência do governo como poder oriundo da natureza? Não, oriundo do consenso. Letra B. A origem do governo como propriedade do rei? Também não. C. O absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana? Também não. Né? A origem do governo e proteção à vida, aos bens e aos direitos. E letra E. O poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade? Não, de forma alguma. Então, seguimos com a letra D. A questão número 2, mais uma vez, vai trabalhar com John Locke. Não entendi o patch dessa, mas vamos lá. Para John Locke, filósofo político inglês, os direitos naturais do homem eram família, propriedade e religião, liberdade, propriedade e servidão, propriedade, servidão e família, liberdade, igualdade e propriedade, família, religião e pátria. Bom, pessoal, de todas essas alternativas, aquela que eu identifico que faz mais sentido, né, como uma defesa do John Locke, seria a letra D. Liberdade, igualdade e propriedade. Né? Se fosse pegar uma resposta um pouquinho talvez mais tradicional, seria liberdade, propriedade e vida, né? Mas eu acredito que a igualdade está assim também estabelecida em John Locke. Questão número 3. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se numa comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. Aí, ó, mais uma vez John Locke. Para John Locke, o homem abre mão da liberdade natural em função do quê? Letra A. Valorização do bem comum para fortalecimento da sociedade. B. Possibilidade de aumentar seus lucros e seu poder de transação. C. Garantia legal dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada, sim. Letra D. Possibilidade de seu instinto ultrapassar aquilo que limita a sua liberdade. Letra E. Sensibilidade altruística, olhar para o outro, ajudar outra pessoa. Não, não.
Então, ó, letra C, pessoal, tá bastante repetitivo, eu sei, né? Mas é a visão do John Locke quanto à origem do governo, né? O governo garante legalmente os direitos naturais da vida, liberdade e a propriedade privada, como repetimos na 2 e comentamos na 1 também. Enfim, pessoal, a atividade 4 traz uma definição mais geral, né, do que seria o contratualismo, portanto eu peço a atenção de vocês. Leia a tirinha a seguir. Aquele idiota do morro, ele não vai devolver meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. E se eu não roubar de volta, Mo vai ficar com ele. Isso não é justo? Dizem que 2 ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece razoável. Então aqui parece uma tirinha meio fora dos temas, mas não, né, pessoal? Se a gente for trazer tudo isso para a reflexão do contratualismo, né, na visão, por exemplo, do John Locke, é aí que entra a importância do governo. Né? O governo faz essa mediação da justiça, não deixando a força ser a grande lei, imperar, né? A lei do mais forte. Para isso que o governo serve. Entende? Então, ó, de acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem da sua liberdade quando, em troca da garantia de direitos individuais, transferem a um terceiro o monopólio do exercício da força, coerente também com o Thomas Hobbes, tá, pessoal? Falei do Locke antes, mas o Hobbes também trabalha com essa ideia. O conjunto dessas teorias é denominado de quê? Contratualismo, né? Finalmente, a atividade 5, falando em Hobbes. Então vamos lá testar aquela ideia da guerra de todos contra todos, do caos do estado natural. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. É evidente que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum que os mantenha subjugados, eles se encontram naquela condição que é chamada de guerra. Essa guerra é uma guerra de cada homem contra cada outro homem. Então, aqui descrevendo a visão de Thomas Hobbes quanto ao estado natural, né? Um estado de guerra, de caos. Estado esse que a gente foge quando a gente se une sob um poder maior que é o poder do Estado. Obrigado, Mota. Vamos lá. Letra A. Para Hobbes, a guerra é uma situação anterior ao estado de natureza? Não, a guerra faz parte do estado natural. Letra B. Hobbes associa, compreende a guerra de todos contra todos como característica do estado de natureza? Sim. Poder comum mantém os homens no estado de natureza? Em Hobbes, a guerra de todos contra todos é compatível com o poder comum? Hobbes acredita que o estado de natureza, o homem é bom e se corrompe quando vive em sociedade? Não, também não, pessoal. Então ficamos com a letra B. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Deixa um biscoitinho aí no final se você gostou e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!